5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, seria lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos curtindo de bem com a vida. De uma América a outra consigo passar num segundo. Giro um simples compasso, em um círculo eu faço um mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro, e ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro. Bom dia, meus amores! E hoje é terça-feira, hoje é dia 20 de 10 de 2020 e a nossa aula hoje é de matemática. Nós vamos falar sobre estatísticas e probabilidade. Vamos lá! Mas para a gente entender estatísticas e probabilidade, nós vamos primeiro entender o que é estatística. Ou seja, a estatística é uma parte matemática aplicada que fornece método para a coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados e para a utilização dos mesmos na tomada de decisões. Ou seja, estatística é a análise e a interpretação de dados que nós devemos ter de algo ou de alguma coisa. Mas para a gente entender melhor estatísticas, vamos entender primeiro o que é um gráfico. Vamos lá. Gráfico é a tentativa de se expressar visualmente dados ou valores numéricos de maneiras diferentes, assim facilitando a sua compreensão. Existem vários tipos de gráficos, e os mais utilizados são os de coluna, os de linhas e os circulares. Os principais elementos são números, títulos, fonte, nota e chamada. Ou seja, a estatística está ligada a gráficos. Por quê, tia? Porque a estatística são as informações que existem no gráfico. Para a gente entender melhor o gráfico, a tia colocou aqui um gráfico que tem a estatística, ou seja, que tem as informações de que animal marinho existe em maior número na praia. Então, nós temos aqui o cavalo marinho, nós temos aqui o caracol marinho, nós temos aqui a ostra e nós temos aqui o caranguejo. Então, segundo essa estatística das informações que existem nesse gráfico, a maior quantidade de animal marinho na praia é o caranguejo, que ele teve 12 pontuação. Então, vamos lá. Vamos às pontuações. Então, o cavalo marinho teve 3 pontuações. O caracol marinho teve 9 pontuações.
A ostra teve 6 pontuações e o caranguejo teve 12 pontuações. Então, portanto, nesse gráfico, nessa estatística, a maior pontuação, o maior número de animal marinho na praia é o caranguejo. Temos também aqui outro gráfico, que a estatística dele é qual é o meio de transporte com mais passageiros. Então, nós temos aqui o ônibus, nós temos o avião, nós temos o balão e nós temos o carro. Então, portanto, segundo esse gráfico, segundo essa estatística, as informações contidas nesse gráfico, a maior quantidade o meio de transporte que teve que cabe mais passageiros é o avião. Então vamos lá, a pontuação. Nós temos o ônibus que teve 15 pontuação, nós temos o avião que teve 20 pontuação, nós temos o balão que teve 10 pontuação e nós temos o carro que teve 5 pontuação. Portanto, a estatística desse gráfico, as informações contidas nesse gráfico, por qual o meio de transporte com mais passageiros é o avião. Vamos lá. Na página 101, que é a revisão dos assuntos abordados na aula passada, nós temos: observe no gráfico a quantidade de clientes que foram atendidos em uma livraria de segunda-feira a sábado de certa semana. Então, nós temos aqui a quantidade de clientes atendidos em uma livraria de segunda-feira a sábado de certa semana. Então, a estatística é a quantidade de clientes atendidos. Então, nós temos aqui segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Então, na letra A, em qual dia da semana foi atendida a maior quantidade de clientes nessa livraria e a menor? Então, primeiro nós vamos olhar no gráfico, a estatística do gráfico, a informação que o gráfico está mostrando, e nós vamos lá e ver qual foi o dia da semana que foi atendido a maior quantidade de pessoas, de clientes, e também nós vamos colocar qual foi o dia que foi a menor quantidade de clientes. Depois de feito isso, nós vamos, qual é a diferença entre a quantidade de clientes nesses 2 dias? Então, nós vamos pegar o número maior com o número menor, vamos diminuir e colocar aqui. Letra B. Quantos clientes ao todo foram atendidos na livraria nessa semana? Então, nós vamos fazer a soma de todos os números e vamos colocar aqui. Vamos lá, meus amores. Na página 102, nós temos estatística e probabilidade, tabela. Então, primeiro quesito, a professora Valéria fez uma pesquisa com os alunos do segundo ano C para saber quais são as frutas preferidas deles. Depois, ela organizou os dados coletados em uma tabela. Então, nós temos aqui a primeira tabela e nós temos a segunda tabela. Então, depois de vista essa tabela, que estão com os mesmos dados, com as mesmas informações e com as mesmas estatísticas, nós temos letra A. Qual foi a fruta que recebeu mais votos? Quantos votos essa fruta recebeu? Letra B. Quantos alunos preferem bananas? Letra C. Quantos alunos estudam nessa turma? Então, nós vamos fazer a soma de todos os alunos, ou seja, nós vamos fazer a soma de todos os números que estão aqui, que foi a quantidade de alunos por fruta. Depois de feito isso, letrinha D. Você costuma comer frutas? Se sim, qual é a sua fruta preferida? Olha, a fruta preferida da tia é manga e jacadura, mas entre as duas, a tia prefere. Página 103, nós temos, segundo quesito, Luísa fez uma pesquisa para saber o tipo de moradia de cada colega e registrou as informações coletadas
como apresentadas na imagem. Então, nós temos aqui Caio, ou seja, casa, apartamento e chácara. Depois de feito isso, letra A, conte quantos colegas entrevistados moram em cada tipo de moradia. Depois, represente na tabela essa quantidade com um número na forma de algarismo. Então, nós temos aqui casa. Qual foi a quantidade de casa? Nós temos aqui apartamento. Qual foi a quantidade de apartamento? E nós temos aqui chácara. Qual foi a quantidade de chácara? Depois de feito isso, nós vamos para a letra B. Quantos colegas Luísa entrevistou? Então, nós vamos contar ao todo a quantidade de colegas e vamos colocar aqui. Letrinha C. Em qual tipo de moradia a maioria dos colegas entrevistados mora? Então, qual foi a moradia que teve mais pontuação? Você vai colocar o nome aqui. E letrinha D. Faça uma pesquisa em sua sala de aula e verifique qual é o tipo de moradia de seus colegas. Use o quadro abaixo para registrar da maneira que você preferir os dados que você coletar. Já que a gente não está em sala de aula, se você preferir, você pode fazer com algum colega perto de você. Ou até mesmo você pode ligar para o coleguinha e perguntar a ele, tá certo, meus amores? Na página 104, nós temos terceiro quesito. Clarice perguntou a seus colegas qual é o estilo musical preferido deles. Então, a estatística nessa tabela é sobre música, o estilo de música preferido. Então, vamos lá. Nós temos aqui os meninos e nós temos aqui as meninas. Nós temos o MP3, o rock, o samba e o sertanejo. Dessas daí a tia prefere o sertanejo. E você prefere qual? Mas depois disso, ela organizou esses dados em uma tabela de dupla entrada. Então, ela fez meninos aqui e ela fez meninas aqui. Depois de feito isso, a estatística que ela fez, que são as informações, nós vamos para a letrinha A. Quantos meninos preferem sertanejo? Então, nós vamos olhar na tabela e vamos colocar aqui. Letrinha B. Quantas pessoas preferem rock? Nós vamos somar tanto meninos quanto meninas e vamos colocar aqui. E letra C. No total, quantos colegas de Clarice foram entrevistados? Então, nós vamos fazer o total de meninos e de meninas e vamos colocar aqui. E letrinha D. Qual estilo musical recebeu mais votos? Então, nós vamos juntar os estilos musicais. Por exemplo, você vai somar MPB. Você vai somar o de menino e o de menina. Depois você vai fazer o rock de menino e de menina. Depois você vai ver o samba de menino e de menina. E depois você vai ver o sertanejo de menino e menina. Qual estilo musical teve mais votos? Você vai colocar o nome aqui, certo? Na página 105, nós temos a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2017 e os Jogos Olímpicos de 2016. Eventos como esses são oportunos para conhecer e acompanhar esportes menos populares no Brasil, como nado sincronizado, esgrima, entre outros. O professor de Educação Física de uma escola escolheu 6 esportes olímpicos e fez uma pesquisa com seus alunos para saber a preferência deles por esses esportes. Veja na tabela o resultado da pesquisa. Então, a estatística está a preferência dos alunos do segundo ano por alguns esportes olímpicos. Então, nós temos aqui ginástica artística, esgrima, boxe, vôlei de praia, nado sincronizado e judô. Então, nós temos a quantidade também de alunos que preferiram cada esporte. Então, na letrinha A, nós temos quantos alunos participaram da pesquisa. Então, primeiro, nós vamos ter que fazer a soma de todos para saber quantos alunos participaram.
Depois disso, letrinha B, entre os esportes citados na tabela, qual o mais votado? Então, nós vamos ver qual foi o mais votado, o que teve mais pontuação. Letrinha C, qual dos esportes teve apenas um voto a mais que o esgrima? Então, nós vamos olhar para o esgrima e depois do esgrima, nós vamos ver que ele teve 2 pontuações. Então, depois do esgrima, qual foi o esporte que teve 3 pontuações? Então, você vai colocar aqui. Na letrinha D, nós temos o esgrima e o boxe e o judô. Juntos receberam quantos votos? Então, nós vamos fazer a soma do esgrima, o boxe e o judô. E vamos colocar aqui. E na letrinha E, você assistiu pela televisão ou ao vivo algum dos esportes citados? Se sim, conte aos colegas como foi essa experiência.